O tema da aula de hoje é problemas infanto-juvenis e as suas origens, né? Está intimamente relacionado a alguns temas do grupo 1 que nós já vimos, que é o relacionamento com a mãe, o relacionamento com o pai e o relacionamento entre pais e filhos, né? Especialmente filhos crianças, e também, obviamente, como nós vimos nesse workshop Pais e Filhos, tem a ver conosco mesmos, né? Enquanto filhos, e depois também conosco enquanto pais. É um assunto complexo, que envolve várias dimensões, no sentido de vários aspectos, né? Assim como é um assunto que envolve um vínculo com a transgeracionalidade, além do pai, da mãe e do triângulo que se estabelece mãe, pai e filho. Existe um vínculo maior com a transgeracionalidade da família, e aí nós vamos verificar quais são os eventos que influenciam nesses problemas que são experimentados pelas crianças, adolescentes e jovens, que é o foco que nós estamos tratando aqui hoje. E também esses problemas são relacionados à consciência. Bert Hellinger não denomina nenhuma instância da consciência de inconsciente. No entanto, é fato que algumas dessas informações não nos são acessíveis, ou seja, tecnicamente estão inconscientes, e só gostaria de trazer um esclarecimento que no seu workshop de saúde, Sophie Hellinger falou muitas vezes sobre o inconsciente e trabalhou de maneira belíssima com o inconsciente por meio de algo que mais para frente a gente pode fazer, principalmente porque é muito avançado no meu ponto de vista, que é a reprogramação dessas regiões da consciência, especialmente dessa região profunda inconsciente, a partir da conexão com o campo do nada. Então, o tema dos problemas infanto-juvenis e suas origens se relaciona às relações vinculares que são estabelecidas na família atual e também nas relações com a transgeracionalidade. Nós já vimos 4, 8 gerações trazem essa influência para o presente, e também com as informações presentes no campo sábio, na consciência. Consciência restrita, consciência coletiva e a consciência espiritual. E como todos os problemas que nós podemos observar nos relacionamentos humanos vão envolver dinâmicas que têm a ver com esses 3 níveis de consciência, a solução sempre passa por uma ampliação do nível restrito, uma ampliação do amor restrito para um amor amplo, uma perspectiva ampla dos problemas e uma disponibilidade a partir de um centramento em um estado de presença em cada situação. Cada caso é um caso. Sempre. Para esse assunto, esse livro tem aquilo que o Bert Hellinger disse resumido sobre crianças com problemas difíceis. Aqui ele chama de crianças em apuros. Ele usa esse termo. Aqui na Sophie Hellinger, nesse livro dela, ela vai fazer uma revisão desses fundamentos. Esse livro é um livro específico sobre essas dinâmicas, olhando a alma das crianças. E tem um outro livro que eu me esqueci de trazer, mas que agora, conversando com vocês, eu estou me lembrando, que esse é só em inglês, que se chama An Education of Our Time. A educação, ou uma educação do nosso tempo, que é do próprio Bert Hellinger, onde ele vai fazer considerações sobre a aplicação da constelação ao campo da educação e a maneira como ele vê também ao campo da educação a partir dessa perspectiva espiritual, né? Sempre relembrando a partir do que ele entende como espírito. Aqui também, ele também faz considerações sobre a educação, então nós vamos retornar a esses 2 livros quando a gente estiver falando da aplicação das constelações familiares ao campo da educação. E por fim, um livro que eu sempre gosto muito, mas eu trouxe
mas pelas histórias que ele contém, às vezes alguns exemplos, mas não é um livro diretamente afeito à temática de hoje. Então, eu gostaria de começar com uma frase que eu coloquei para vocês na chamada para esse dia de hoje, que é um resumo do pensamento hellingeriano sobre o que acontece com as crianças e seus pais. Vejam bem, todas as crianças são boas e seus pais também. O ponto de partida é um reconhecimento de que todos são bons, tanto crianças como adultos. Então, da onde vêm os problemas que são enfrentados pelas crianças e pelos jovens e pelos seus pais? De onde vem? Por amor. Por amor. Os problemas, todos os problemas vão surgir por um amor leal a os excluídos dessa família, à mãe, ao pai e aqueles que participaram dos eventos trágicos da família e que passaram a fazer parte da comunidade de destino. Então, aquilo que influencia ou que move uma criança ou um adolescente a apresentar um destino difícil, desafiador, uma doença, um comportamento antissocial, vem de um amor cego. Bert Hellinger tem várias definições de amor. Amor cego, amor que vê, amor à beira do abismo, amor espiritual. Ao longo da literatura dele, ele vai definindo cada um desses tipos de amor. Nesse caso, se trata de um amor cego. É um amor que pode levar à doença, à loucura, à morte, à exclusão social, à prisão, ao suicídio. É um amor, portanto, também em desordem. Bom, algumas dinâmicas que foram observadas por Bert Hellinger no que acontece com os adolescentes. Algumas dessas dinâmicas que ele observou, que influenciam nos problemas infanto-juvenis, são quando a mãe quer morrer. Por que uma mãe quer morrer? Querer morrer significa o quê? Seguir alguém. Sim, seguir alguém, mas querer morrer significa estar deprimida, né? Eu estou deprimida, eu quero morrer. Concorda? Então, o laço de amor entre um filho e uma mãe é muito grande. Todas as crianças são boas e seus pais também. Essa mãe, por estar experimentando uma vontade de depressão, isso tem a ver com o quê? Nós já vimos aqui anteriormente. Por isso, essa é uma matéria, por assim dizer, avançada. Todas as vezes que se apresenta um caso de depressão, é necessário avaliar qual dos pais não está tendo um lugar dentro do coração da criança. Ou os dois não podem ter um lugar no coração da criança. De um modo geral, há uma desconexão da mãe. Então, essa desconexão da mãe com a sua própria mãe pode remeter a várias gerações. Então, esse é um dos motivos de uma mãe querer morrer. Estar desconectada da sua própria mãe, ou do seu pai, ou dos dois pais. Ou estar apresentando a essa mãe uma das 3 dinâmicas básicas que levam a essa desordem essencial do amor cego. Né? Essas desordens essenciais, elas são descritas em 3 dinâmicas básicas. A síntese é eu por você. Esse é o amor cego. Eu por você. Eu morro por você, eu enlouqueço por você, eu faço o que você não deu conta, ou que você não pôde fazer, eu digo o que você não falou, eu expresso o que você não pôde expressar. E isso é feito por um amor profundo, um amor inconsciente, é percebido pela pessoa como com leveza, com inocência, mesmo que ela tenha doenças mentais, físicas e experimente conflitos com a lei e suas consequências e toda sorte de exclusão social. Quando a gente vai observar, aí no caso um advogado,
uma psicóloga, ou se eu vou estar atendendo uma pessoa num balcão dentro de um serviço público, dentro da sala de aula como professora, em todo o trabalho que eu estiver fazendo como fisioterapeuta. O que acontece? Quando chega um cliente, eu vou precisar observar o que ele diz, o que ele não diz, o que o corpo dele diz. E a congruência entre essas várias instâncias. Eu digo uma coisa, eu estou muito doente, vou morrer daqui a 3 meses, e o que a pessoa mostra é uma alegria, um sorriso, um sentimento de inocência, com certeza. Isso é um sinal que revela essa dinâmica profunda da alma. E aí o que conta nesse caso? Procurar investigar com essa pessoa quais são os benefícios secundários dessa condição que ela experimenta. Então, qual, por exemplo, é o benefício de ficar doente? Digamos, receber atenção, ser excluído da família, não ter que entrar em contato com várias pessoas, todos no grupo, no caso de uma psicose, quando tem alguém que se torna psicótico, vão ficar aliviados, ok? Então, são benefícios que a pessoa experimenta e que o grupo experimenta. Então, a dinâmica básica é, em vez de eu deixar com aquelas pessoas que vivenciaram o problema, eu tomo para mim. Eu tomo para mim. Por amor. Eu por você. Por isso essa frase, eu por mim, você por você, ela é tão curativa no âmbito da constelação familiar, porque ela faz uma desidentificação. Eu com aquilo que me cabe e você com aquilo que te cabe, porque aquilo que me cabe é sempre suportável e leve para mim. Agora, quando eu assumo algo de outras pessoas, fica muito pesado. E isso envolve uma arrogância. Porque, de um modo geral, é um pequeno que faz isso em relação a um anterior, a um grande. E o que ele faz? Eu dou conta, você não. Por amor a você, eu morro. Eu dou conta e você não. Ou pode envolver o contrário também. Quando uma mãe ou um pai dizem por um filho, você por mim. Você carrega a minha dor do aborto, me ajuda com a minha infelicidade. Também é possível. E a frase que aparece nesse eu por você, e que eu me lembro inclusive da palavra que é dita em alemão, é gerne, com prazer. Você por mim, a resposta do filho, com prazer. A resposta interna, a resposta profunda é com prazer. E quando isso aparece dentro de uma constelação, que aparece dentro desse processo de emersão de um conteúdo profundo do campo sábio familiar, quando essa informação vem à tona, é como se ela promovesse uma tomada de consciência que leva justamente a uma possibilidade de transformação, onde a pessoa passa a ver que de nada adianta que ela morra ou adoeça ou cometa um ato ilícito por amor a uma pessoa que veio antes. Mas é como se isso precisasse primeiro emergir, vir à tona, vir à consciência, haver uma concordância de todos em relação a isso, sem querer mudar isso que aparece, para que aí possa ter uma possibilidade de mudança dos próprios envolvidos. Isso não tem absolutamente nenhuma possibilidade de vir com uma mudança imposta do constelador. É perigoso. Então aí a ajuda é muito humilde, muito restrita, a gente respeita aquilo que aparece e vai junto com a alma, acompanha junto com a alma da pessoa e da família, no sentido de aquilo que pode ser visto, que pode ser aceito, que pode ser integrado, que a pessoa e as pessoas que são envolvidas conseguem se dar conta. Pode vir, é isso que eu estou te falando, que é um processo que a gente não determina, que a gente não segura. O que a gente faz é facilitar que a informação apareça. De um modo geral, quando ela aparece, vem à tona, por exemplo, o duplo sofrimento, né? Então, o quê?
Você está doente de câncer, eu também. Eu, por amor a você, eu vou ficar doente também. Aí, só de eu falar aqui, vocês já sentem o peso disso. Quer dizer, é um duplo sofrimento, porque já tem uma pessoa com câncer e a outra, por um amor cego, diz, eu também. Eu sigo você na doença, que é a outra dinâmica. Eu sigo você no seu destino funesto. Essa é a terceira dinâmica. Eu por você, eu sigo você, antes eu do que você. Só que isso não é possível, nem com os pais, nem com nenhuma pessoa amada e nem com um cliente ou com um amigo. Mas é exatamente essa arrogância infantil, esse amor cego que a gente está falando. Aí são duas pessoas doentes, porque você não vai poder tirar da sua mãe. Por isso é um pensamento, uma ideia mágica infantil. Se eu fico doente, a minha mãe pode se salvar e faz, inclusive, às vezes, trato com Deus. Ou trato com a força maior, ou com o diabo, ou quem quer que seja, com o santo. Ainda digo assim, não, eu pago uma promessa, ou eu fico ruim, é melhor que seja eu. E esse também é o caso das crianças, dos jovens, dos adolescentes com deficiência. Eles fazem isso também com amor pelo sistema. Assumem esses destinos difíceis em função da família. O que são esses destinos? A síndrome de Down, por exemplo, aparentemente genética. Mas qual é a função morfogenética dessas crianças dentro do sistema? São crianças absolutamente amorosas e que, de um modo geral, estão em famílias onde o pai e a mãe queriam já se separar, que enfrentavam o conflito. Então, elas vêm trazer um aprendizado de união para essas famílias. Isso vai acontecer também no caso da psicose, isso vai acontecer no caso de suicídios, de doenças graves, de vícios, autismo, problemas de fala, de audição. E cada uma dessas, obviamente, tem uma dinâmica, né? Então, eu falei da síndrome de Down. Autismo, psicose e problemas de fala, de escuta, muitas vezes tem a ver com assassinatos, crimes que aconteceram dentro da família. Isso foram coisas que o Bert Hellinger já verificou. Sendo que os assassinatos, os crimes, são os eventos mais dramáticos dentro de um sistema familiar. E no caso, problemas de fala, por exemplo, pode ter um segredo que existe dentro da família, onde essa pessoa não vai expressar isso. No caso da psicose, existe essa dinâmica de amar a vítima e o agressor ao mesmo tempo, um assassinato que aconteceu dentro da família. E essa também é a dinâmica que Bert Hellinger verificou que estava presente dentro do autismo. Né? Já no transtorno por déficit de atenção, né, com hiperatividade ou sem hiperatividade, por exemplo, a gente vai ver dentro da literatura hellingeriana que uma causa frequente é a conexão dessa criança ou desse jovem com mortos que não foram reconhecidos dentro do sistema familiar. Então é como se eu tivesse que fazer por mim, a criança por mim, por vários. Inclusive, é muito importante no processo de olhar para esses transtornos, para esses problemas, que seja feita uma integração desses mortos dentro da família. Mortos importantes de serem integrados, todos os abortos. Todos os abortos. Isso implica, e pode ser feito, né, algum tipo de ancoramento dessa lembrança, deixar um lugar para aquela pessoa dentro na mesa. Efetivamente, existem livros onde o Bert Hellinger cita, por exemplo, que essa criança foi até um túmulo, colocou dentro daquele túmulo um jarrinho de flor, ou seja, durante um ano o casal olha para esse aborto, faz luto para esse aborto e depois de um ano começa a fazer coisas boas em relação a esse filho abortado e depois deixa passar aquilo também. Entende?
Ou seja, todo um processo de resgate e integração dessas pessoas que foram rejeitadas, esquecidas, assassinadas, porque o aborto é um assassinato, na compreensão hellingeriana. Um assassinato não apenas de um terceiro, de uma criança, como, ao fazer isso, é feito um assassinato também do parceiro. Por esse sentido também, além do luto pela criança, existe um luto pela relação de casal que morre com um aborto provocado. Também é necessário que seja feita essa integração, de que eles sejam lembrados, que eles estejam um lugar e que marido e mulher façam o luto juntos por essa perda. Isso também se mantém, com a diferença, claro, de dessa espontaneidade, que a gente não sabe até que ponto que ela é, né? E o provocado, que isso sim envolve uma responsabilidade que não é só da mulher, é do homem também. O homem sente o aborto, mesmo que ele não fique sabendo, sente e sofre os efeitos do aborto, mesmo que ele não fique sabendo que a mulher engravidou e fez um aborto, tá? E eu gostaria de dizer que muitos desses descobrimentos sobre o aborto, a influência do aborto, a presença dessas pessoas no seio da família e a importância da ordem dos abortos na ordem dos filhos é uma descoberta da Sophie. Em grande medida, ela fez essa descoberta da importância da ordem dos irmãos, por exemplo, para a prosperidade, para a saúde e para todos esses transtornos que nós estamos falando aqui, todas essas decorrências do amor cego. Não existe nenhuma fala assim que eu me lembre específica, sempre existem investigações sobre isso, e nesse último curso que a Sophie Hellinger deu sobre saúde, ela ainda falou que nós estamos longe, né, de saber de todos os efeitos dessas pesquisas genéticas que estão sendo realizadas dentro da sociedade. Também não podemos dizer que o efeito de toda essa novidade que tem surgido, por exemplo, do transgênero, ou de todos esses novos gêneros que estão surgindo e dessas novas configurações familiares, até que ponto que não vem também dessa intervenção humana no fluxo da natureza. Nós não sabemos. Aqui nós simplesmente nos colocamos a serviço de poder verificar e fazer essas investigações caso a caso. Então, o DIU é um método abortivo, a gente precisa verificar o que acontece nesse caso. Então, aí já é uma compreensão minha. Eu não faço esse tipo de verificação, mas eu posso perceber, caso haja uma necessidade, se essas pessoas, se houve um efeito disso dentro da minha alma. A única coisa que eu tenho cuidado é de não fazer isso por um motivo que não pode ser feito de maneira nenhuma, curiosidade. Sem motivo nenhum, por algo fútil. Ou seja, eu não tenho um problema real e vou lá buscar saber algo. Não uso a constelação como se fosse um teste de DNA ou um teste de gravidez. Não. Eu deixo aquela informação simplesmente fazer o trabalho dela, que é que ela atue dentro da alma. Ou seja, qual é a função aí? Que eu possa incluir mais pessoas dentro da minha alma. Porque enquanto não existe um fechamento, enquanto não existe uma compreensão clara sobre algo, é como se fosse uma energia que fica presa e fica fazendo um looping. Então, muitas vezes pode ser calmante para a pessoa e para o sistema o fato, quando ele é possível de ser encontrado, tá? Então, resumindo, muito cuidado com aquilo que aparece numa constelação, porque eu não sei exatamente se aquilo corresponde à realidade. É uma informação? Sim, deixa que ela atue. E quando eu sentir uma necessidade de um esclarecimento na realidade cotidiana, eu vou, converso com a pessoa,
vou, faço o exame de DNA e com a confiança do quê? Quando um sistema tem uma informação que precisa ser revelada, ela vai se repetir, ela vai aparecer, ela vai encontrar o seu caminho de vir à luz. E também sobre a compreensão que nos traz, inclusive a professora Cristina Diaguno, falando 4 coisas. Os segredos se referem a 4 coisas: vida, morte, sexo, dinheiro. E eu tomo muito cuidado com os segredos que me contam. Porque o que acontece quando alguém me conta um segredo? Eu sou cúmplice, sou corresponsável. Então, quem estava em São Paulo no workshop da Sophie Hellinger viu, por exemplo, um fato que aconteceu onde uma mãe contou sobre os abortos para uma filha, mas não contou para os outros filhos. O que ela faz com essa informação agora? Entende? Então, a primeira responsabilidade com a nossa própria fala. A segunda responsabilidade com o nosso ouvido. E sempre se abster sobre a curiosidade. Então, para todos os filhos e para nós enquanto amigos, a gente precisa ter esse recolhimento. Vem me contar um segredo? Por favor. Não, é muito para mim. É muito para mim. Para isso eu sou muito pequena. Ela ainda quer salvar. Não é possível. Já foi feito. Ele ama. Ele ama. E se colocou à disposição como uma criança com esse destino de toda a família. E se dispôs até mesmo antes, quem sabe, né? Nós não sabemos de onde vem a vida nem para onde a vida vai. Nós já sabemos que os vícios, como nós vimos na aula passada, e todo tipo de doença mental tem, em grande medida, a ver com a exclusão do homem do pai, né? Em uma ou em muitas gerações. E como que eu excluo uma pessoa? Criticando, falando mal, julgando, não respeitando, não dando um nome, segredando, não convivendo ou não permitindo a convivência. Tudo isso é exclusão. Nós vimos na aula passada que sempre um filho ama o pai e a mãe igualmente, e vai acontecer uma dinâmica onde eu amo um fora, expresso um nas minhas relações externas, e um eu amo internamente, sigo o destino dele. Existe uma dinâmica entre o que é expresso fora e aquilo que acontece dentro da pessoa. Fora eu posso me dar bem, dentro eu rejeito. Fora eu posso me dar mal, dentro eu sigo. Entende? Tudo é amor. Tudo, absolutamente tudo é amor. As crianças, elas nascem e por amor elas vão servir todos nós. Todos nós. Estamos a serviço de uma força maior, participamos de uma comunidade de destino e do destino desse grupo. Então, eu assumo uma função dentro desse jogo, igual eu já falei aqui. Eu assumo a camisa do goleiro, eu assumo a camisa da ovelha negra, eu assumo a doença, eu sou bem-sucedido, assumo vários papéis. E existe um equilíbrio nesse sistema. Então, por exemplo, se numa família tem alguém que faz, isso já se observou, tem um excesso de, por exemplo, estudo, vai ter alguém que não vai querer estudar. Esse equilíbrio sistêmico acontece em todas as famílias. Aí é importante dizer que houve, sobre o abortado, uma evolução na compreensão do Bert Hellinger. Em primeiro lugar, os abortados não faziam parte, não eram contados. Não eram contados. O abortado era assim e o assassino também não tinha direito de pertencer. Então são duas contribuições, inclusive da própria Sophie, que também são uma contribuição feminina, né?
quando Beth Helling fala assim, não, você está perdido, ela ainda vai lá e ainda parece que dá uma última chancezinha. Sabe aquele coração de mãe, onde mesmo que meu filho esteja no quinto dos infernos, está lá, é meu filho, eu vou lá e pego. Faz parte. Então, essas são duas contribuições da Sophie. E, inclusive, essas investigações sobre abortos que a gente não sabe quando aconteceram, e gravidez gemelares, perdas naturais, também dentro da própria história da família, os abortos, havia uma ideia de que os abortos eram um segredo dos pais, que poderiam ficar só com os pais e que não deveriam ser comentados com os filhos. Mas não, com o passar do tempo, começou a se observar que esse segredo tinha um efeito na alma das crianças. Como na alma não existem segredos, havia uma incongruência. Os pais mantinham o segredo, mas a criança sabia. Então, agora, essa ideia de que isso precisa ser revelado, isso está nesse livro da própria felicidade da Sophie Hellinger, e a maneira como isso é revelada, como, por exemplo, se cita, e é um exemplo clássico, colocar mais um lugar na família. Lembrar daquela pessoa durante um tempo, fazer parte da família, ter um símbolo que remeta a essa pessoa, o que quer que seja. Batizar essa criança, dar um nome. Essa é uma responsabilidade dos pais, de fazer isso. Porém, eles não precisam dar nenhum detalhe acerca nem dos motivos, nem dos acontecimentos em si. Entende? Tem um tanto que a criança também tem que ser refreada numa curiosidade que vai além do limite. O que importa para a criança? Você tem mais um irmão e o número na ordem é tal. Ponto. E o resto é de cada um. Senão fica pesado para a criança. Eu, como filho, eu tenho o direito de saber quem são os meus irmãos. Mas eu não posso obrigar a minha própria mãe a querer fazer um reconhecimento do seu filho. A gente pode pedir, por favor, tanto ao pai como à mãe. Eu já falei que há um fim do casamento, um aborto provocado, a mulher mata o marido em si mesmo. Isso significa que o casamento acaba? Aquela união, sim. O casal pode se manter junto, mas o preço disso vai ser fazer um luto sobre aquilo que aconteceu. O aborto vai levar a um processo de expiação, consciente ou inconsciente. Por exemplo, pode levar a querer morrer, a uma doença, a uma depressão, a não ser bem-sucedido na vida. Também acaba o relacionamento sexual, muitas vezes. Pode não acabar o casamento, mas acaba o relacionamento sexual. Então, o aborto ele traz consigo uma ilusão de poder se desfazer de algo que foi feito. E o que a Sophie traz no último livro dela é que, muitas vezes, a consequência do aborto é muito maior do que seria de dar a vida para aquela criança. A responsabilidade é dos dois, do homem e da mulher, né? Então, não, de maneira nenhuma, uma mulher pode empurrar essa responsabilidade para um marido. Isso é muito importante para vocês que trabalham na área jurídica e também na área de atendimento psicológico. A mulher ela tem um peso muito grande dentro da vida, porque ela diz o sim e o não para a vida. Todas as outras coisas o homem realiza no mundo, mas essas ele não são da esfera masculina. Não é do homem. Sempre é uma necessidade, uma vontade, um instinto assassino em relação a um terceiro. Agora, no final das contas, essa responsabilidade última é da mulher. Porque o marido pode querer que ela aborte e ela não aborta. E assume todo o ônus. Agora, qual é a consequência? Tem que ser observada caso a caso. Então, aí, nesse caso, a criança dá tudo, ela se dispôs a estar presente dentro dessa família, então é obrigação dos pais tomarem tudo, ou seja, tomarem a vida dessa criança. A solução sempre passa pela reinserção e a aceitação da criança na família. E isso é um reconhecimento assim, eu sou sua mãe, você é meu filho. Eu sou sua filha, você é minha mãe. O reconhecimento parte do beabá. E não tem nada que eu tenha feito que vai mudar isso. Ou que você possa fazer. Entende?
Essa semana me fizeram essa pergunta: uma criança pode ser constelada? Os pais podem trazer um caso de uma criança. E até onde eu sei, não existe nenhum impedimento que uma criança em si seja constelada. Mas prestem atenção, o problema é da criança? Não. Então, existem alguns casos onde a gente não constela diretamente a pessoa que apresenta o sintoma. Então, aí sou eu, a minha maneira de trabalhar. Primeiro, os pais. Primeiro, a família. A vida é do mesmo jeito, é a mesma consequência, e aí todos se alegram, né? É mais um. Em primeiro lugar é isso, é mais uma pessoa que chega para a família. Existe uma gravidez? Me alegro que tenha mais um chegando. No preço e nas condições em que se dá o fato. E muitas vezes essa mulher que fica grávida sem estar casada ou fica grávida em situações que não estão de acordo com o que a família acha que é certo, elas estão fazendo isso muitas vezes para completar um destino de gerações passadas que não pôde acontecer. Então, houve um aborto lá atrás, ficou segredado, essa pessoa não conseguiu assumir um filho fora do casamento, por exemplo, vem outra aqui e completa esse destino, né? Então a gente precisa olhar de maneira ampla e transgeracional para todas essas questões.